Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nona mesa do ciclo Trajetórias de Pesquisa, mesa intitulada Personagens da História Política. Nossa primeira apresentação é do professor Luiz Eduardo Bove de Azevedo. Luiz Eduardo ele é graduado em História pela Unesp, onde atualmente é mestrando em História, com financiamento da CAPES, e atua na área de História do Brasil República, com ênfase na construção de uma narrativa sobre a história do Brasil a partir da visão do político Jânio Quadros. Ele também é membro do grupo de pesquisa Historiar, Narrativas Identitárias, Conceitos e Linguagens, e hoje nos fala sobre a história das ideias nacionais na política brasileira no século XX. Luiz Eduardo, agradeço a sua participação e a palavra é sua. Olá, boa tarde a todas e a todos. Primeiro eu gostaria então de agradecer às professoras Carol e Suzane por abrirem esse evento, mesmo diante dessa pandemia que a gente está passando. E queria também agradecer a presença de cada um de vocês, principalmente do pessoal, dos alunos da graduação, porque esse evento é basicamente para vocês, né? E já de antemão queria pedir desculpa, porque em alguns momentos vai ter alguns barulhos por conta da minha rua, que ela é bem movimentada, tá? Mas eu vou tentar, na medida do possível, contornar esses probleminhas do EAD, tá bom, pessoal? Eu vou iniciar, então, uma apresentaçãozinha de slides, e daí, a partir do momento que eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat. Se de repente tiver alguma dúvida, ou às vezes cortar alguma coisa que vocês não tenham entendido, por favor, habilitem o microfone, tá? E podem fazer a pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então, como a professora Carol comentou, a professora Ana Carolina comentou, o título é esse, né? História das Ideias Nacionais na Política Brasileira, século XX, porque é uma temática um pouco mais ampla com relação ao que eu pesquiso, e para a gente entender, dentro do que eu pesquiso, como está inserido ao longo dessas ideias nacionais do século XX. Bom, antes de tudo, eu queria só começar falando um pouquinho sobre alguns caminhos percorridos ao longo dessa minha trajetória, né? Enfim, uma trajetória bem curta ainda, é claro. Eu entrei na Unesp em 2014, me formei em 2017, e durante esses anos de graduação, eu desenvolvi iniciação científica, porém não tem nada a ver com o que eu pesquiso hoje, né? Eu até acompanhei alguns debates, algumas mesas que aconteceram nas outras semanas, e muitas pessoas seguiram, né, o mesmo caminho, algumas, assim como eu, acabaram não seguindo o mesmo tema, a mesma área de estudos, e assim foi comigo também. Durante a iniciação científica, eu pesquisava em história moderna, estudava sobre um veneziano chamado Giacomo Casanova, que nasceu ali no comecinho do século XVIII, 1725, tá? Estudei ele, fiz iniciação científica com ele, porém eu tinha alguns problemas com relação a essa pesquisa que eu desenvolvia, principalmente por conta justamente do idioma, né? Por ele ser um italiano, o meu material era predominantemente italiano, e eu ainda não tinha realizado nenhum curso do idioma, então eu tive algumas dificuldades nesse sentido, mas eu tentei contornar da medida do possível, tentei fazer as pesquisas dentro das possibilidades que eu tinha. E assim fiz minha iniciação. Em 2017 eu prestei o mestrado pela primeira vez, mas não passei, eu prestei justamente com este projeto em História Moderna, mas acabou que eu não passei, e no início, assim, foi bem difícil, tá? Não quero fazer nenhum tipo de desabafo aqui, enfim, mas foi bem complicado, assim, de não ter passado, mas ao mesmo tempo eu entendo que isso foi uma possibilidade que me abriu novos olhares, tá? E no ano seguinte, 2018, eu prestei de novo, elaborei um novo projeto, agora em uma área que eu tinha um pouco mais de domínio, que eu tinha um pouquinho mais de
de proximidade, né, que é justamente para estudar sobre o Jânio Quadros. E daí eu entrei no ano passado, né, comecinho de 2019, e aqui eu estou até hoje, agora prestes a qualificar, e no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente, ocorre a defesa, tá? Espero que presencial. Eu coloquei aqui também, nesse primeiro slide, respeitem o seu tempo. E por que eu digo isso, tá? Não quero dar nenhuma de motivacional, nenhum exemplo, nem nada, mas às vezes é bom a gente receber algumas negativas e a partir disso a gente repensar as nossas próprias pesquisas, os nossos próprios trabalhos. Eu acho que esse é um exercício que vai ajudar muito, e no meu caso ajudou muito, muito mesmo, e não me arrependo de ter mudado esse enfoque das minhas pesquisas, que antes eram em Moderna e agora eu estudo em Brasil República. Bom, mas o que exatamente eu estudo dentro do meu mestrado? O título do meu projeto, né, provavelmente ele vai sofrer alguma alteração ainda para a defesa, tá? Ele é um título um pouco mais descritivo, e eu acho que ele é bom nesse sentido, porque ele acaba me dando essas próprias bases que eu preciso para entender a minha própria pesquisa, e ele se intitula A Visão de Brasil nas Campanhas Políticas de Jânio Quadros, Concepções e Formulações de Identidade. E o recorte temporal que eu escolhi é justamente um período de 8 anos, né, entre 1953 e 1961. E logo, logo a gente já vai entender o porquê que é este recorte, tá, pessoal? Bom, com relação, eu coloquei aqui para vocês, né, como eu cheguei a este tema. Eu acho que dentro da pesquisa é importante a gente ter uma proximidade com o nosso objeto de estudo. E assim foi comigo também, principalmente depois que eu tive aquele não da primeira vez que eu prestei o mestrado. Eu tentei trazer alguma coisa que eu já tinha interesse, que já havia me despertado interesse antes, e eu tentei partir um pouco da minha própria realidade. Por que eu digo isso, própria realidade? Eu cresci, ainda que com algumas controvérsias, mas eu cresci sempre escutando meu pai falar sobre o Jânio Quadros. E isso sempre me despertou um pouco, né? Quem era aquele rapaz icônico, quem era esse político, que era muito associado à ideia da limpeza urbana com relação à corrupção, né? Da limpeza das cidades com relação à corrupção, com relação à bandalheira, com relação a todas as formas de paternalismo político, né? Então, isso me interessou nesse sentido. E foi a partir dessa posição que eu estava que eu desenvolvi. Porém, a minha ideia principal, quando eu estava formulando o projeto de mestrado, era tratar mais com a questão dos slogans do Jânio Quadros, da simbologia por trás do Jânio Quadros, né? Pensar na questão da vassoura, pensar na questão de um boné de motorneiro, né? De motorista de... pensar na questão dos jingles, né? E daí tem aquele jingle, acho que é o mais conhecido por quase todos, que é justamente aquele jingle do varre, varre, vassourinha. Mas a ideia seria pensar nessas questões. Porém, eu acabei mudando ao longo das reuniões com a minha orientadora, ao longo dessas orientações, e hoje eu estudo algo que está bem ligado a isso, mas que tem outras questões por trás, tá? Que eu já vou falar um pouquinho mais adiante. Eu coloquei essa pergunta, afinal, o que eu estudo? Porque eu acabei me fazendo essa pergunta também, e eu acho que ela é importante para que cada um de nós entendamos o que efetivamente a gente estuda. Se de alguma forma isso ainda está um pouco incerto para nós, e principalmente no primeiro ano de mestrado, porque ele é mais corrido, porque ele tem desde as questões das disciplinas, dos eventos, a participação nos eventos, então ele acaba sendo um pouco mais corrido, mas ao mesmo tempo ele foi útil porque eu fui delimitando o que eu estudava propriamente.
eu coloquei algumas questões que eu acho que são importantes aqui, tá? Não questões no sentido de pergunta, né? Mas algumas orientações. Que a primeira delas é nós entendermos propriamente a nossa pesquisa. É nós, por mais que a gente tenha feito esse projeto, é a gente entender de onde eu parto, como eu parto, para onde eu vou com relação a a minha pesquisa. E eu acho que isso é muito importante principalmente para quem está na graduação, que às vezes ainda ou não começou ou está começando a desenvolver a iniciação, já está pensando no próprio projeto de mestrado, enfim. Mas acho que é sempre interessante a gente entender qual é a nossa pesquisa, o que a gente estuda. E ao longo do primeiro ano eu ainda tive muita dificuldade de entender o que realmente eu estudava. E por mais que eu tenha participado de alguns eventos, tenha apresentado essa pesquisa, sempre me surgia essa questão. Seja ela uma questão propriamente reflexiva, que eu mesmo refletia, seja de alguma pessoa que acabava perguntando. Uma outra questão que eu coloquei aqui para nós seria, então, estar disponível a mudar o seu olhar, a mudar o nosso próprio olhar. Da mesma forma que eu tinha uma ideia quando eu formulei o meu projeto de mestrado, eu acabei amadurecendo essa ideia, eu acabei construindo ela de outras formas e a partir de outras leituras, porque tem muito isso, né? A nossa bibliografia, por mais que no início a gente faça, antes do projeto mesmo, né? Por mais que a gente faça um levantamento, nem sempre a gente conseguiu se dedicar a ela mais ativamente, se dedicar a ela com mais atenção. E eu acho que é importante, a partir do desenvolvimento da nossa pesquisa, a gente entender realmente o que nós estudamos. E aí eu coloquei um terceiro ponto que para mim foi muito essencial, que é a importância de um orientador que de fato oriente, tá? Que tenha, seja pessoalmente, né? Agora não necessariamente, né? Agora estamos mais de forma à distância, mas que tenha essas reuniões, que sente uma tarde com você para discutir, para te fazer perguntas, para te apresentar as fragilidades da sua própria pesquisa. Eu acho que a importância de um orientador que te oriente de fato, ela é essencial. E para mim foi muito essencial, a minha orientadora é a professora Virginia Célia Camilotti, e eu não a conhecia, ela somente orienta na pós-graduação aqui em Franca. E para mim foi muito importante ter esse papel da Virginia, ela ter, desde o início das nossas orientações, assim que eu fui aprovado, ela ter sentado, ter discutido, ter me questionado, ter apontado as diversas fragilidades que o meu projeto tinha, e até hoje a minha pesquisa ela apresenta algumas fragilidades ainda que nós vimos tentando consertar, nós vimos tentando aprimorar, porque o nosso trabalho é esse, né? Enquanto pesquisadores, melhor dizendo, o nosso papel é sempre buscar buscar aprimorar o nosso trabalho. E, nesse sentido, o papel dela foi de suma importância. Pensando propriamente na minha pesquisa, então, eu não sei se todos conhecem o Jânio Quadros ou não, às vezes só de ouvir falar, né, e tudo mais. Talvez principalmente agora nesse pós-2018, vamos dizer assim, com a eleição do Bolsonaro, talvez tenha ficado um pouco mais... o nome dele tenha ficado um pouco mais forte nas mídias, né, porque muitas pessoas acabam tentando comparar o Bolsonaro com o Jânio Quadros, tá? Mas o meu projeto, ele não tem essa intenção, tá? Mas eventualmente vai acabar caindo, outras pessoas vão acabar pensando nessa dupla relação do Jânio com o Bolsonaro, tá? Mas é sempre importante tomar cuidado com isso. Bom, apresentando aqui então, para quem não conhece, esse é o Jânio Quadros, né? Essa é uma das tantas imagens dele com... acho que o objeto que mais marcou a trajetória política do Jânio Quadros, que é a vassoura. E só a título de curiosidade, né? Ele nasceu em Campo Grande, lá em 1917. À época, a gente só tinha o Mato Grosso do Sul, ele passou a existir só em 1977, tá? Mas ele fez
o sucesso da vida política dele mesmo aqui no estado de São Paulo. O pai dele era médico, depois o pai dele acabou se tornando também deputado estadual, então essa ideia da política ela já foi sendo inserida na vida do Jânio Quadros, mas ao longo desses 75 anos de vida do Jânio, tá, ele teve um papel essencial dentro, só passar a moto, perdão, ele teve um papel essencial dentro dessa política brasileira, por conta justamente dos discursos, da simbologia, por conta justamente dessa visão que ele tinha com relação ao Brasil e que efetivamente ele tinha também com relação à própria população brasileira, tá? Bom, dentro dessa trajetória política, por que o Jânio ele é considerado, por um autor que fala sobre ele, chamado José Viriato de Castro, como um fenômeno, né? Por conta justamente dessa trajetória tida como meteórica. Vocês podem perceber, eu coloquei todos os cargos que ele ocupou dentro da política brasileira, tá, pessoal? Antes disso, ele é formado em Direito pela USP, pela São Francisco, né? Mas antes disso, ele já tinha desenvolvido alguns papéis dentro do diretório acadêmico e tudo mais, tá? Então, essa questão pela política, esse interesse dele pela política, ele acabou existindo desde cedo. Mas a gente fala que essa trajetória política do Jânio ela foi meteórica justamente por conta de ele ter sido, entre 1947, ou melhor, de ele ter chegado entre 1947, de vereador até presidente da República lá em 1960. Ele foi eleito presidente da República em 1960. Então eu coloquei vereador por São Paulo, 47, deputado estadual, também por São Paulo, 50, prefeito da capital, 53, governador em 54, deputado federal pelo Paraná, mesmo sem ter uma tradição naquele estado, tá? Em 58, presidente da República em 60. Daí teve a questão da renúncia no ano seguinte, todo aquele imbróglio por trás da renúncia, tá? Enfim. E ele só retorna a ocupar um cargo político lá em 1985, tá? Esse daqui já é uma foto dele da década de 80. Bom, eu coloquei então, só para não me alongar mais, para não ficar tão denso, tá? Que acho que já está dando o tempo. Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu vou seguir aqui então, já estou encerrando, tá? Só acho que tem alguém com o microfone ligado aí. Bom, então só para pensar o que eu busco, imagina, o que eu busco compreender, eu coloquei algumas questões aqui principais, tá? A análise das campanhas para prefeito, governador e presidente, esse é o meu recorte, né, de 53 até 61. De que forma o Jânio construiu essas campanhas, cada um desses 3 momentos que o Jânio Quadros esteve inserido, e se a gente for pensar, né, os 3 momentos são cargos de executivo, né? As 3 campanhas são para cargos de executivo, municipal, estadual e federal. A que público essas campanhas eram, então, dirigidas? Quem recepcionava esses discursos do Jânio Quadros, né? Como esse discurso era recebido pela população? E como a população ela propriamente se identificava com o Jânio Quadros através, então, desse discurso contra a corrupção, contra a roubalheira, contra todos aqueles políticos que já existiam antes, tá? E algumas análises possíveis que eu coloquei aqui dizem respeito às apreensões de Jânio Quadros, né? Então, os olhares em relação a Jânio Quadros, o que a bibliografia já trouxe com relação a Jânio Quadros, tá? Eu fiz todo esse levantamento também. As análises, ou melhor dizendo, as imagens de Brasil e de brasileiros que ele mobilizou nas suas campanhas, no intuito justamente de ser eleito vitorioso, né, de conseguir a vitória. Como se deu essa construção da sua própria figura e pensar nesse discurso moralizador que a gente vê ecoando no Brasil desde sempre. O Felipe vai falar daqui a pouquinho do Collor, né? Então, como que esse discurso moralizador ele vai se recuperando, né? Ele vai sendo retomado.
Então, o Collor recupera, o Bolsonaro também recuperou lá em 2018. Então, é sempre aquele discurso para acabar, vamos trazer para a linguagem de hoje, né, o acabar com a mamata, entre aspas. É como que esse discurso ele reverbera até os dias de hoje, né? Eu coloquei só algumas questões para refletir, para não me alongar ainda mais, tá, pessoal? Pensar nesse discurso divulgado pelo Jânio, feito pelo Jânio, ele era exclusivo àquela época, para pensar, né, como que ele retomou algumas questões e como que até hoje ele acaba reverberando, né? Como político, o Jânio Quadros, no caso, marcou uma transição dentro da própria política brasileira, se a gente for pensar que ele se apresentava como candidato da oposição, que isso é interessante da gente sempre demarcar. O que ele criticava, de alguma forma, encontrava ecos entre a população, ou seja, o que ele criticava, ele estava levando esse discurso dele para toda a população, desde a mais humilde, que ele encontrou um apoio, principalmente desde o início da sua vida, da sua trajetória política, tá? Até aquelas classes mais elevadas, que ele também encontrou, aquelas classes mais conservadoras, que ele também encontrou adeptos. E só uma última questão para refletir é qual era a magnitude das suas campanhas, né? Desde prefeito, que era no âmbito mais restrito, governador, que já ia crescendo, que foi inclusive o único mandato que ele cumpriu integralmente, tá? Durante esse período, da década de 50. E depois, finalmente, então, como que nessa campanha para a presidência da República, lá em 1960, como que ele conseguiu captar mais eleitores, né? Como que ele conseguiu chegar até esses eleitores. Em linhas gerais é isso, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição também, até mesmo com relação se alguém eventualmente tem interesse em saber mais sobre o Jânio Quadros, alguma indicação de bibliografia também eu fico à disposição. É só me procurarem, tá, pessoal? E, novamente, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Luiz. Você terminou a sua apresentação com algumas questões, então eu não vou me alongar aqui também para deixar espaço para que os alunos se animem a perguntar ao final da apresentação do Felipe, para quem eu vou apresentar e já passo a palavra imediatamente. Perfeito, Carol, obrigado. Imagina. O Felipe Araújo Barbosa da Silva, ele é graduado em História pela Unesp também, onde atualmente ele é mestrando em História e tem um financiamento da CAPES para o desenvolvimento da sua pesquisa. Ela se volta também para esse período chamado, grosso modo, aqui de Brasil República, e ele trabalha temas relacionados ao governo Collor, à história da nova república, reforma administrativa e história da administração pública no Brasil. Hoje a sua apresentação é intitulada Um Projeto de Reconstrução Nacional, História da Administração Contemporânea. Passo a palavra para você, Felipe, agradecendo mais uma vez a sua participação, seu aceite em compor aqui o evento conosco. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Só antes de começar a minha apresentação, apenas falar que eu não usarei slides. Vamos lá, apenas cara e coragem. Mas eu agradeço muitíssimo ao convite da professora Carol, da professora Suzane, agradeço muitíssimo pelo evento, acho extremamente necessário, porque além de ser um momento onde nós, pesquisadores, podemos mostrar nossas pesquisas, a gente também está fazendo uma incorporação às redes, acho esse projeto do CEDAW também, de colocar no canal, de a gente mostrar ao mundo o que a gente está fazendo, muito necessário, muito pertinente, então eu agradeço muito. Agradeço também ao Luiz pela fala dele, que me contempla também. E iniciarei meu trabalho aqui falando muito da minha trajetória, que compõe muito do que eu faço hoje, para assim falar um pouquinho da minha pesquisa atual. A minha trajetória como pesquisador aqui na Unesp, ela começa, na verdade, depois de eu ter entrado no curso. Porque, vamos dizer assim, quando nós entramos na faculdade, tudo é novo. Tudo é bonito, a gente tem contato com textos, com professores que nos influenciam bastante, as conversas nos motivam demais, e isso faz muita parte do que a gente constrói como personalidade histórica mesmo, no que a gente vai fazer em frente.
eu, propriamente, quando cheguei na faculdade, eu sempre tive muito interesse com política, com história política, com os debates que estavam acontecendo. Eu entrei em 2015, tinha acabado de acontecer a eleição que tinha, mal sabíamos, dividido o Brasil, que foi a eleição de segundo turno com Dilma e Aécio. Então, quando já chegamos, já estava todo aquele fuzuê, digamos assim, a respeito do que a gente ia fazer, quais caminhos que o Brasil ia tornar. E eu cheguei porque, afinal de contas, eu tinha esses interesses, eu tinha esses gostos, mas eles não se configuravam recortes, não se configuravam temas, e eu estava muito à mercê da influência dos textos e das aulas que nós teríamos. Eu sabia que eu queria política, então eu fiquei muito impressionado com alguns textos que eu tive, principalmente começando já em medieval. Eu lembro no meu primeiro ano que a professora Suzane deu um texto no finzinho desse ano do Kantorowicz, que eu acho que, não sei se ele ainda é dado, mas é dos Dois Corpos do Rei, era a época de estrear The Crown na Netflix, e, nossa, aquilo tocou bastante. Era uma interpretação muito bonita, muito interessante a respeito dos corpos do rei, do papel simbólico e também do papel político, e aquilo me impressionou muito como leitura historiográfica. Então, já foi um primeiro passo que eu até pensei, nossa, será que eu vou virar um medievalista? A professora Suzane falou sempre dado, ainda bem, esse texto é maravilhoso. Mas eu pensei, não, vou dar mais algum tempo, eu vou penetrar mais alguns gostos, ver o que a faculdade está aí para apresentar. Veio as matérias de moderna, o professor Ricardo também dando aulas muito boas sobre a Constituição do Estado. Também na minha época de aluno, eu tive aula com o professor Ilan, que tinha dado um texto, na verdade, ele deu alguns capítulos do O Processo Civilizador do Norbert Elias, maravilhoso também, me tocou bastante, mas ele continuava muito à mercê, né? Ainda não tinha um objeto, não tinha realmente nada mais do que os meus próprios interesses. Além dessas questões, propriamente do próprio curso, eu acabei também entrando no grupo de estudos liberais, que era um grupo que existe na Unesp até hoje, que tinha como objetivo estudar o pensamento liberal, estudar autores liberais. Então, isso também influenciou muito e também determinou alguns caminhos que eu poderia vir tomar. Mas nada foi me impactar tanto quanto no fim do segundo ano, quando eu tive a aula de Ciência Política, a professora Rita, que acabou sendo a minha orientadora. A aula de Ciência Política me mostrou muito o que eu queria fazer. Era uma aula muito esperada, os textos foram muito agradáveis para mim, e eu acabei muito interessado naquilo. Mas quando eu fui chegar até eu perguntando se ela poderia me orientar, perguntando se tinha alguma coisa que eu podia fazer, eu não sabia direito ainda, nem tinha essa noção de Collor, não sabia nem se eu queria Brasil, no mais eu queria estudar liberalismo de um jeito mais geral possível. E aí ela falou para mim, olha, não é isso que eu estudo. Eu estudo instituições, Estado. Ela me deu um livrinho do Prestes Mota, que é um autor de ciências sociais. E ela falou, se você gostar desse livro, a gente pode conversar. E eu acabei, então, lendo esse livro, que era um livro fino, mas um livro muito denso em informação, até porque não era algo de história. Era um trabalho analisando fundamente estruturas burocráticas, explicando teoria. Era um material muito denso e até um pouco assustador. Mas eu gostei daquilo. Eu imagino que, assim, era um divisor de águas. Se eu não tivesse gostado, eu ia procurar alguma coisa para fazer. Enfim, eu gostei. Então, a gente começou a conversar a respeito de algum processo de iniciação científica e acabamos tentando, então, para o terceiro ano, que viria no ano seguinte, já que eu só tinha tido aula com ela no quarto período, que já era o segundo semestre, e eu iria pesquisar burocracia e fazer uma revisão bibliográfica sobre alguns autores que trabalharam burocracia brasileira. E aí eu fui todo feliz para o PIBIC e fui negado. Mas tudo bem. O projeto foi negado, mas eu já tinha um princípio de iniciação científica. É aquela velha história. A gente imagina muito que ter uma iniciação científica, de fato, é ser financiado, e não é. Ter uma iniciação científica é você começar a se assemelhar com as ferramentas que nós, como historiadores, vamos ter contato. Entender o que é uma duração, entender o que é um recorte, entender o que é um objeto, uma metodologia, uma hipótese, é engatinhar nesse mundo. E eu já tinha fazer isso. Então, mais uma vez, eu fui conversar com a professora Rita e falei que, assim, já tinha sido recusado na questão de burocracia, eu tinha interesse em estudar outras coisas, principalmente liberalismo e, se fosse possível, no Brasil. Foi então que ela veio então com a análise da questão do Collor.
Quando eu comecei a pesquisar Collor, eu tinha a ideia de que eu iria analisar o liberalismo ou as privatizações no governo Collor. Eu já tinha conhecimento que tinha sido um período muito característico na história do Brasil. Era o primeiro presidente eleito diretamente pós-ditadura militar. Era um presidente que tinha um simbolismo e carregava tanta personalidade, na sua personalidade de campanha política, mas também carregando a esperança de muitos intelectuais e alas do povo brasileiro, grupos específicos, grupos de pressão, e eu falei, poxa, pode ser interessante estudar o liberalismo por pragiso, as privatizações, o contexto. E aí a Rita falou que também não pesquisava sobre isso. Eu teria que me nortear melhor, fazer um recorte melhor. E aí, no fim do terceiro ano, já tendo um pouquinho mais de noção das ideias de história política, já tinha passado pelas matérias de Brasil, Império, dar uma noção bem interessante de política do Império, já tinha passado pela história contemporânea, que muitos autores franceses da historiografia política, da nova história política, como Pierre Rosanvallon, como René Rémond, de vez em quando trabalham, exemplificam para falar as suas ideias. Então, eu tinha o objetivo de, no quarto ano, fazer um projeto da FAPESP e já abordando o Collor. Mas o que acontece também? Eu tinha que delimitar exatamente o que do Collor. A professora Rita, ela trabalha muito com essas noções de instituições políticas contemporâneas, de política num quesito estrutural mais aqui no Brasil, e também tinha uma grande questão que eu tinha que enfrentar. A professora Rita, ela não tem uma pesquisa historiográfica propriamente. Ela pesquisa muito mais em questões de ciência política, principalmente de combate à corrupção e coisas do tipo. Ela me deu orientações muito valiosas e que me nortearam num caminho que eu tenho que tomar, o da interdisciplinaridade. Para eu analisar o período Collor, ela acabou me mostrando que não tinha material historiográfico pós-85. O que nós tínhamos de análise de contexto político e econômico pós a transição política era feita principalmente por economistas, por cientistas políticos, por sociólogos, por pessoas do direito que analisam as mudanças pós-constituinte de 88. Então, eu já tinha esse caminho. Ia ser uma longa batalha com caminhos que eu não estava acostumado para construir o que eu tinha como objeto de pesquisa e, principalmente, entender como colocar o Collor, pegando já essa bagunça de contexto, mas colocando o Collor numa pesquisa de fato. E aí, depois de ler a bibliografia que ela foi me recomendando, e aquela velha história, é muito importante ler a bibliografia, porque a bibliografia te recomenda outra bibliografia, e quando você vê, você vai aumentando o seu repertório para fazer a sua própria pesquisa. Nisso, eu acabei me deparando com algumas questões interessantes, como a da administração pública. O Collor, ele é muito lembrado por ser o caçador de marajás. Ele sempre levou essa esfera moral e também eleitoreira de corrigir as balizas do Estado brasileiro. Ele ia ser o cavaleiro que ia salvar o Brasil de uma crise inflacionária tremenda. E vejam, em 89, o Brasil tinha uma inflação anual de 1972%. Nós não temos noções do que é isso, de realmente temer as maquininhas no mercado ou acostumar com o tabelamento do pão até uma máquina de indústria. Mas o Collor, ele estava lá com esse discurso de mudança estrutural do Brasil. Ele ia fazer uma reforma do Estado. E, principalmente, o que me chamou mais atenção e que eu vi que eu podia abordar era a questão da administração pública. A reforma do Estado do Collor consistia em 3 balizas. A reforma patrimonial, a reforma fiscal e a reforma administrativa. A reforma administrativa seria corrigir o que, de fato, ele achava muito errado. A desigualdade que os funcionários públicos do Brasil representavam. A falência das políticas públicas que o Brasil tinha. Justamente num momento pós-Constituição, que o Brasil, ou melhor, o governo brasileiro, estava assumindo cada vez mais responsabilidades. Então, eu achei um elemento muito interessante para fazer essa pesquisa de iniciação científica ainda, porque englobava o fundamento ideológico, o ideário que eu queria pesquisar, esse liberalismo que ele tentava advogar para fazer a campanha eleitoral dele, ao mesmo tempo que eu podia analisar o Estado brasileiro, as questões estruturais, entender para entender o que ele queria fazer, eu tinha que entender o que já tinha, assim como também eu estaria próximo das disputas políticas recentes. Eu adorava isso, ainda adoro, é uma coisa apaixonante. Então foi aquela fagulha que realmente falou, caramba, é isso que eu quero fazer.
Então, eu já comecei a fazer essas pesquisas, analisar a bibliografia interdisciplinar que eu tive, começar a delimitar cada vez mais o meu objeto, que era muito fácil, porque o Collor só governou por 3 anos, de 90 a 92. Então, eu já tinha um recorte melhor, mas eu ainda tinha que recortar mais, porque, afinal de contas, por mais que o governo seja curto, ler milhares de documentos, eu poderia ter contato com muita coisa, eu não tinha noção. Então, conversando com a professora Rita, ela me mostrando o que eu podia fazer, dando os tiros curtos que a gente fala, que a iniciação científica e depois o mestrado compõe, eu acabei delimitando que eu queria, né, nessa pesquisa da FAPESP ainda, estudar a reforma administrativa do governo Collor no seu primeiro ano. Principalmente porque, no primeiro ano, ele iria fazer as principais mudanças administrativas, ele já teria toda uma vontade política maior, já que ele vinha nesse discurso salvacionista. O primeiro ano reservava muitas questões interessantes para se abordar. Essa dinâmica política, como o Collor lidaria com o Congresso, porque, afinal de contas, ele era um presidente eleito, então tinha que obedecer um Congresso que estava muito atuante até naquele momento, tinha que analisar a pressão pública, porque, afinal de contas, não estaríamos mais numa ditadura. Então, essas questões foram cada vez tomando forma e eu fui entrando nessas questões do Collor. Só que o que vai acontecer? Eu presto para a FAPESP e eu também sou recusado. Então, eu não tive financiamento durante os meus anos de graduação e foram grandes baques. O do PIBIC tinha sido um baque menor, porque eu pensava que eu ainda tinha tempo, digamos assim. E eu imagino que muitos pesquisadores passam por isso quando recebem aquele não, seja dos órgãos de fomento, seja dos orientadores, seja naquele parecerista nos eventos como esse, que te pressionam muito e falam, amigo, seu projeto não é bom. Então, eu fiquei muito chocado quando eu recebi aquele PESP, porque eu pensei, eu estou no 4º ano, eu não vou ter mais essa perspectiva, eu não sei o que eu faço agora, caramba. Mas eu acabei tendo essa questão, e falando com a Rita ainda, eu tenho a minha iniciação científica. Eu não tive o fomento, mas eu pesquisei. Eu consegui fazer muita coisa, eu consegui ler gente demais, eu consegui fazer balanços bibliográficos interessantes, eu já me aprofundei nas fontes. E no caso das fontes, eu fui muito feliz porque, como é um personagem político mais recente e por ser presidente, as fontes que eu trabalho, que são os discursos políticos, as mensagens presidenciais do presidente para o Congresso, as publicações oficiais do governo e os próprios projetos de lei propostos pelo governo para fazer essa reforma administrativa, estavam bem catalogadas. Então, eu tive sorte nesse aspecto. Então, eu já consegui me aprofundar um pouco nessas fontes. Já estava lá com uma iniciação científica bacana. E isso me motivou muito a prestar o mestrado, não desanimar. A Rita foi muito forte nesse sentido também, falando, olha, você não conseguiu, mas tem caminho. Sua pesquisa não está ruim. Então, você pode continuar, pode aprofundar, pode corrigir o que a FAPESP mandou você corrigir, e foi o que eu fiz. Eu fui muito feliz em conseguir passar nessa tentativa no mestrado, consegui entrar feliz e estaria agora já começando esse projeto de mestrado, agora um pouco maior, com as competências que o mestrado acaba exigindo da gente. Hoje em dia, no meu projeto atual, que agora, tal qual o Luiz, eu vou acabar qualificando em pouco tempo, espero que seja aprovado também, envolve a reforma administrativa do Collor, mas entre os anos agora de 90 a 92. Eu aumentei o recorte para entender mais como funcionou a reforma administrativa durante todo o governo. E nisso cabe o título do meu mestrado atualmente, que é o projeto o Programa de Reconstrução Nacional, a reforma administrativa no governo Collor de 90 a 92. Por que Programa de Reconstrução Nacional? Porque esse era o título do discurso que o Collor dá quando ele assume. Ele queria realmente reconstruir o país. E isso envolve renovar todas as estruturas que ele achava que eram terríveis. O patrimonialismo, o clientelismo e, principalmente, a farra dos marajás. Então, tudo no Collor inspirava essa questão da renovação. O próprio partido que ele foi eleito, o PRN, que era o partido da renovação, da reconstrução nacional, já falava muito disso também. Então, hoje no mestrado, eu acabei conseguindo encaixar... só que alguém está apresentando aqui. Enfim. Tudo bem. O que acontece? Eu acabei analisando isso do mestrado atualmente, esse recorte do governo inteiro, essas estruturas que o Collor vai tentar mudar.
Mas, principalmente, o que eu pesquiso, qual é o meu objetivo? Eu quero entender como a reforma administrativa no governo Collor se deu, como as coisas aconteceram, como acabou, como ele vai arquitetar todo esse gabarito político dele e fazer disso, de fato, uma reforma. E como a gente não tem bibliografia historiográfica disso, eu fui garimpando, eu fui pegando cada peça do quebra-cabeça dessas obras de ciência política, de sociologia, de economia, de direito, e fui tentando fazer essa corte de retalhos, porque também não se tem obra historiográfica, agora nós já temos, muito recentemente, sobre o governo Collor. Então, eu já fui começando a analisar o que o Collor queria, quais as intenções, se era uma coisa pensada, essa reforma administrativa, ou se era mero espasmo de um Brasil que estava falido economicamente. E isso, com um dos meus objetivos, eu cheguei na minha hipótese, que era, agora sendo verificada durante a minha pesquisa, que a reforma administrativa do Collor, empreendida por ele, acaba tendo uma característica dual. Ao mesmo tempo que ela era, sim, uma resposta para os problemas econômicos que o Brasil tinha naquele momento, também representava uma característica ideológica, uma vontade política dele de teor fortemente moralizante que ele queria estabelecer. Muitas vezes o Collor não era só corrigir as estruturas do Brasil, era levar o Brasil para o primeiro mundo. Gente, 1990 era um momento de globalização, era um teor fortemente primeiro-mundista que os Estados Unidos tinham vencido a Guerra Fria. Agora, quem defendia a esquerda, quem defendia a União Soviética, estava errado. É a tese clássica do Fukuyama, o fim da história chegou. Então, o Collor, ele viveu isso muito bem, estabelecendo todo esse caráter vitorioso do primeiro mundo num caráter político, de política pública, de mudança estrutural. Então, eu tento dialogar muitas essas questões. O que o Brasil tinha de estrutura política, de estrutura administrativa, e para isso eu faço um balanço da própria administração pública, e também tento conciliar com o que ele próprio entendia de mundo, visto pelos seus discursos, tentar entender para quem ele fala, por que ele fala isso, entender que ele não está fazendo tudo isso sozinho, ele está tendo ali, compondo um jogo político, negociando, e no caso do Collor, não negociando, e tendo implicações dessas decisões que ele faz no campo político, e nisso eu acabei compondo o que está sendo hoje em dia o meu mestrado. A minha metodologia, eu acabei não fazendo uma grande... Muita gente acha que metodologia você tem que colocar uma grande filosofia da história, abordar historiadores, grandes teorias, essas coisas, e não precisa. A metodologia, ela é simplesmente o que você vai fazer com o seu trabalho. É você falar quais ferramentas você vai usar e como você vai usá-las. Então, eu estou ali fazendo uma análise de discurso, uma análise legislativa e, claro, tudo as questões que as compõem, entendendo tudo isso, do que o discurso, as questões que o discurso, essas coisas de para quem ele está falando, por que ele está falando isso naquele momento. Na questão legislativa, qual foi o jogo político que foi necessário para isso? Por que tramitou desse jeito? Ele teve apoio político? Ele está fazendo isso para fazer algum aceno? E eu estou usando muito dessas obras interdisciplinares de ciência política, sociologia, próprio de jornalistas, porque elas ajudam muito a compor esse tecido político. E, entrando até nessa questão da metodologia, é muito importante um contato que eu tive com o próprio, nem é historiador, mas ele agora está fazendo pesquisa de história da administração pública no Brasil, que chama Frederico Luz da Costa. E ele está fazendo isso desde o Brasil colônia até o Brasil republicano, ajudando bastante a garantir essa questão de memória. Ele está fazendo o Memorial da Administração Pública no Brasil, é um lugar que centraliza alguns documentos, e ele ajuda muito em contribuições para entender que o Estado não flutua, as estruturas políticas não flutuam, está tudo sempre ali sendo conectado, e muitas das obras de políticas públicas, de administração pública, ignoram isso. Elas são simplistas, e é isso ele falando, são simplistas, anacrônicas, e muitas vezes antropoformizam muito o Estado. Tipo, o Estado faz isso, o Estado é um único ente que não tem disputa política externa ou interna, e muitas vezes as pessoas analisam de uma perspectiva evolucionista. O Estado do Vargas é inferior ao Estado, e vamos indo. Então, são contribuições que eu
acabo utilizando para fazer a minha pesquisa e acredito que compõe muito da minha obra atual, que logo é como dissertação de mestrado. E só para encerrar agora nesses últimos minutos, só dizer que eu tive muita dificuldade em ter contato com outras áreas, porque, afinal de contas, no Brasil, na academia, hoje em dia, do jeito que as coisas meio que são, a gente não tem esse contato com outros cursos, como próprio direito, ciência política, relações internacionais. Então, eu acabei tendo que ir muito por mim mesmo, conversando com amigos que fazem o curso, pedindo bibliografia, e conversando com professores. E acaba que isso foi um grande legado. A gente precisa conversar, se comunicar, tanto com o orientador, quanto com outros professores, quanto com colegas, vendo o que os pares acham, é uma coisa fundamental. E, principalmente, entender, como o Luiz bem falou, nós temos nosso tempo. Não é porque uma coisa deu errado num princípio, que você tomou um não, que você foi recusado, que tudo acabou. Tem esperança. A gente consegue fazer o trabalho, dar a volta por cima, fazer as coisas, principalmente se a gente tiver paixão por aquilo que a gente está fazendo. E eu acho que isso eu estou tentando fazer aqui, fazendo essa pesquisa com o Collor, dialogando o máximo que eu posso, porque eu não estou fazendo esse trabalho sozinho, digamos assim, eu estou inserido em um campo intelectual, conversando com o pessoal da universidade. Então, acaba que é isso, gente. Conversem, vão com calma, dá tempo, dá para fazer. E é aquela coisa, a gente ganha conhecimento, reproduz isso para a sociedade e acaba dando muito certo no fim. Calma, que a várzea provê. Galera, muito obrigado pelo espaço do evento e aqui encerro minha apresentação. Muito obrigada, Felipe. Pessoal, já abro para as questões. Marcelo, por favor, a palavra é sua. Eu tenho uma pergunta para o Luiz Eduardo e outra para o Felipe. Luiz Eduardo, você estudou o fenômeno do populismo, não é? O Jânio Quadros ele está inserido dentro de um fenômeno político, não é? Conhecido por populismo, e em que medida ele, né, se insere aí nesse fenômeno aí, se você lê algum tipo de bibliografia voltada para isso. E para o Felipe, né, mais uma dúvida mesmo, assim, primeiro, ele dialoga com a história do tempo presente, né? Eu gostaria de saber se ele tem algum estudo voltado para isso também, né? Se ele faz algum tipo de aporte a essa bibliografia, né, da história do tempo presente. E como, aí já vem a segunda pergunta, como não se envolver, não é, diretamente com o objeto, como manter aquela distância saudável, né, entre o historiador e o objeto de pesquisa, né? Eu queria que ele respondesse isso para a gente. Só isso, muito obrigado. Não, eu queria primeiro, então, agradecer, né, as apresentações, parabenizar os meninos e chamar a atenção para um dado bastante significativo, né, as duas apresentações mostraram como na trajetória de pesquisa nem tudo são flores, e que foi uma coisa que logo no início eu chamei a atenção, falaram da importância da persistência, de redefinir caminhos, né, especialmente para aquelas pessoas que estão vocacionadas para a pesquisa, que realmente são muitos os nãos que às vezes nós temos que ouvir em toda a nossa trajetória. Então, eu acho que isso foi um aspecto muito significativo. Eu tenho duas questões mais para levantar para os alunos da graduação também pensarem, né? Porque tanto o Luiz quanto o Felipe destacaram a dificuldade para você escolher um objeto. O Luiz fez deslocamentos, né, na trajetória dele por fatores diversos, e os dois, de certa forma, embora o Felipe tenha mostrado mais a dificuldade de fazer o recorte, né, mas de alguma forma as figuras elas sobressaem nas duas pesquisas. Então eu queria perguntar um pouco o Felipe como ele vai tentar resolver a construção histórica em torno de uma figura tão conhecida, né, como a do Jânio Quadros, sem cair naquilo que já foi dito e, especialmente, como se diferenciar de um jornalismo analítico. Estou destacando isso em razão da ênfase factual na sua apresentação. Lógico que a sua apresentação é uma apresentação rápida, por isso mesmo é mais uma oportunidade para você poder falar um pouquinho do seu trabalho.
Com relação à apresentação do Felipe, também, como eu tinha dito, ele se mostrou mais preocupado justamente em estabelecer um recorte e optou por pensar na reforma administrativa, como ela se deu. E eu também tenho uma pergunta parecida, que é como evitar o descritivo, mas tenho também uma pergunta sobre a hipótese que foi levantada, porque você falou que a reforma dele seria dual, que teria aspectos econômicos, mas também algo que se chamou mais ideológico, em razão do teor moral. E a minha pergunta é que um princípio básico de qualquer reforma é justamente que ela vai trazer algum juízo do que é bom, do que é mal. Toda e qualquer reforma, de alguma forma, não traria essa ideia de correção dos costumes? Existiria alguma reforma possível que seria só de ordem econômica? Afinal de contas, a economia faz parte da nossa vida. Se a gente pensar na Idade Média, a economia era a própria ordenação do cotidiano. Então, por isso que eu estou perguntando, é mais desafios para a gente pensar um pouquinho nas opções aí de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Suzane, o Luiz está pedindo para você repetir a sua pergunta, que deu uma travada quando você a fez. Repito e peço desculpas para quem já ouviu, mas eu repito sem problema nenhum. Então, começando, Felipe, o que eu tinha, que eu gostaria que você falasse. O Luiz. O Luiz. Desculpa, o Luiz. Luiz, então, eu tinha te parabenizado, né, por você ter mostrado os seus desafios e ter conseguido vencer e ter conseguido redefinir esses caminhos e continuar. E a minha pergunta é que, como você centrou a sua construção histórica em uma figura, como você vai evitar não cair no já dito, e como também você vai conseguir se diferenciar de um certo jornalismo analítico. E eu perguntei isso especificamente pela ênfase factual que eu percebi na sua apresentação, já obviamente considerando que eu sei que uma apresentação ela é sintética, então isso pode ter conseguido razão disso. Então, seria nesse sentido, de tentar entender, porque a história, afinal de contas, ela tem que procurar se diferenciar de alguma forma, e é isso que eu gostaria de saber de você. Vou aproveitar aqui para reproduzir a pergunta, eu não sei se vocês já viram nos comentários, mas como os comentários depois não vão para o vídeo, a Maria Cristina diz o seguinte: gostei muito das duas pesquisas e também desejo saber se há reflexões conectadas com a realidade política atual e como vocês irão pesquisar, imagino que seja essas possíveis relações com a realidade atual. E já deixando um gancho, porque eu acho que o pessoal está mais tímido, a timidez vai aumentando ao longo dos encontros, queria também fazer uma questão para os dois, pensando no tema da mesa, né, que é sobre personagens. A Suzane já adiantou um pouco, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre os desafios ou não de fazer uma história que pode ser aproximada à biografia. Então, acho que é uma questão que, para muitas pessoas que trabalham história política, é colocada, e que vocês falassem um pouquinho desse deslocamento, e se vocês pretendem, primeiro, fazer biografias políticas, e quais são os caminhos aí que estão em torno do fazer ou não fazer, porque os recortes eles são muito relacionados ou ao mandato ou à própria vida da pessoa, né? Isso acontece em alguns momentos. Então, como é que vocês veem essa questão e os caminhos possíveis também, pensando no público que pode ter interesse nisso? Obrigada. As honras, Luiz. Beleza, obrigado, Felipe. Bom, primeiro, então, agradecer por todas as perguntas, né? Eu vou começar pela do Marcelo. Com relação, então, ao populismo, é algo que eu estudo também, Marcelo. Não o populismo em si, né? Eu trago, no meu primeiro capítulo, uma apresentação sobre o termo, uma discussão um pouco sobre esse termo, mas eu tento trazer mais a ideia das linhagens que trataram o Jânio Quadros como um populista. Então, eu fui percebendo ao longo da leitura das bibliografias que existiam basicamente três principais abordagens, né?
A primeira é justamente essa de um Jânio populista. Tem uma segunda que acaba dando um enfoque maior na própria questão da renúncia. E essa terceira abordagem é uma abordagem mais dedicada, então, à construção da sua figura pública, né? Como que se deu essa construção e esse processo. Acho que passando um carro aqui, desculpa, tá? Eu considero o Jânio, sim, como um populista, né? Só que dentro do que eu pude perceber, é que ele tem algumas diferenças, né, com relação a essa abordagem. Claro, ele segue mais ou menos uma ideia basicamente igual desse populismo, né? Que seria justamente de você conseguir cativar o seu eleitorado, conseguir ter essa relação mais próxima, uma relação mais direta com os seus locutores, né, no caso a população, mas ao mesmo tempo eu percebo algumas análises que tratam do Jânio populista, que inserem, em especial agora, se eu não me engano, ela fez em ciência política, se não me falha a memória, ela fez um trabalho, né, uma dissertação, que fala justamente do que ela chama de as origens do janismo, que seria justamente, então, esse populismo do Jânio, né, a partir desse termo cunhado, que é uma cientista política chamada Silvana Walmsley. E ela traz esse populismo específico do Jânio, né? Então, como que ele teria, a partir de uma forma única, de uma forma particular, como que ele teria conseguido cativar essa população, como que ele teria estabelecido esses discursos que, queiram ou não, eram discursos voltados para essa população, em um primeiro momento mais humilde. Depois ele foi percebendo que a partir das campanhas, a partir do momento que as campanhas ganhavam uma magnitude, ele precisava mobilizar ainda mais pessoas, e não apenas as pessoas das camadas mais pobres, né? Ele via que tinha outros interesses por trás dessas campanhas. Então esse populismo do Jânio estaria um pouco ligado nesse sentido, né? Não seria um populismo de esquerda, como é muito considerado o populismo do Getúlio Vargas, né? Com controvérsias, evidentemente, né? Mas ele caiu, acho que é melhor o Felipe responder. Agora ele caiu. Agora caiu, sim. Posso, então, responder? Por favor, depois ele entra e complementa. Tudo bem. Então, primeiramente, a pergunta do Marcelo a respeito da história do tempo presente, esse contato que eu acabo tendo. Isso foi uma questão que foi levantada justamente nessa negação da FAPESP. Porque até uma certa briga que eu e a Rita tivemos com esse parecerista, porque eu utilizava a questão da metodologia da história do tempo presente, sim, na minha primeira versão do trabalho. E o parecerista falou assim, não é história do tempo presente porque você não estava vivo quando Collor governou. Então, foi uma resposta bem bruta, essa especificamente, e a gente optou por não utilizar mais nesses termos. Então, foi mais uma questão até por questão de resposta dos pares, assim. Então, a gente acabou evitando essas questões propriamente na metodologia da obra e focou mais em, não abordando isso, apenas analisando propriamente Fernando Collor. E nessa questão com o contato, acaba que, de fato, eu não estava presente quando o Collor nasceu, quando o Collor governou, mas acaba que ele está sendo senador agora, acaba que a gente tem esse contato, e essa pergunta até dá uma certa, um pano para manga interessante, porque, querendo ou não, a gente tem esse contato com as disputas políticas em si, dá até um certo receio de acabar sujando um pouco o conhecimento historiográfico a ser construído com opiniões, com o mundo, até porque hoje a gente tenta muito mais do que antigamente, eu imagino, responder essas questões que são levantadas, as próprias questões que o Collor fez, que ainda estão muito recentes, mas eu acabo lidando com isso apenas tentando analisar, de como já correu um tempinho, pegando a bibliografia, fazendo esse balanço, vendo o que muita gente escreveu sobre ele, e de fato eu acabo tendo até uma dificuldade da obra que eu acho até não falei, que muita gente julga o Collor quando vai fazer a análise. Não se faz uma análise de fato. As pessoas realmente usam termos chulos, as pessoas atacam. Muitas vezes eu tive contato com obras, principalmente de um lado mais de ciência política e sociologia,
do pessoal falando que o Collor estava ali para escravizar o Brasil, que o Collor estava ali querendo, deixando o Brasil submisso perante a vontade dos Estados Unidos, que o Collor, na verdade, era um terceiro mundista, que era a cadela dos Estados Unidos. As pessoas eram muito duras. E nisso eu ficava realmente tendo muito contato com essas questões. E a minha solução para isso, nesse trabalho que eu estou produzindo, é aprofundar nas fontes, porque, como diz o Kozelek muito bem, as fontes têm o poder de veto. Então, eu estou ali analisando as fontes que ele está produzindo, analisando de fato o que o Collor está fazendo, o que ele está propondo, dialogando isso com a bibliografia, e nisso eu tive que fazer como tem pouca coisa, eu tive que dar uma análise boa, uma lida boa numa bibliografia para construir uma bibliografia básica, ver o que parecia muito um ataque, uma adjetivação em cima disso, e tentar reproduzir isso na obra de uma maneira, entre muitas aspas, muitas aspas, imparcial. Mas esse imparcial é apenas que eu não vou xingar o cara enquanto eu faço a minha pesquisa. Apenas analiso o que ele está fazendo, tenho contato com as fontes, vejo o que as bibliografias estão me dizendo também e tento fazer um caminho para descrever o processo que o Collor está promovendo e também está inserido. Agora, respondendo a questão que a professora Suzane fez, dessa questão do recorte, e dessa questão, seriam todas as reformas morais, e a minha hipótese. Eu chamei atenção para essa questão da ideologia que o Collor tinha, porque muitas das análises que acontecem do governo Collor colocam ele entre dois eixos. Ou o Collor é apenas um fenômeno, é um cara que não tem conteúdo algum. A Luiz voltou. Luiz, você tinha caído, agora eu estou assumindo aqui. Aí eu já... o Collor, ou ele é enxergado como um fenômeno que não tem conteúdo algum, então ele só foi colocado lá, é uma análise muitas vezes quase materialista, que as forças econômicas puseram o Collor lá. Então podia ser o Collor, podia ser qualquer um. E isso, muitas vezes, por não ser, eu acho que uma postura muito historiográfica, não dialoga, não analisa o processo, não põe ele em referência com outras questões, acabo que ressalto essa característica muito, que ele tem um ideário, sim. Mas eu também coloco essa questão do contexto, e para isso eu coloco essa questão dual, porque aí tem o segundo caminho. Muita gente fala que, na verdade, o Brasil estava muito bem, que mesmo com a inflação, as questões estruturais promovidas pelo governo Sarney, principalmente pelos ministros da Fazenda, Bresser Pereira e Dilson Funaro, a questão dos congelamentos, plano cruzado, tabelamento de preços, e o Collor, na verdade, era só ideologia. Era um cara que realmente carregava o mais reacionário possível dos comportamentos e que ele estava ali sendo o cara que iria realmente cadelinha dos... Então, nessa questão de eu colocar da reforma ter um caráter dual, eu estou chamando a atenção principalmente para que o Collor, ele não é apenas um cara carente de conteúdo, ele tem as intenções dele, ele está inserido no seu contexto, ele está inserido no seu processo, dialogando com questões conjunturais, com questões políticas, com o seu próprio ego. Então, por isso que eu coloquei essa questão tanto do recorte, da hipótese da questão dual. E justamente por eu ver que outras pessoas que analisam isso, e não tem outros trabalhos de reforma administrativa, apenas alguns apontamentos, alguns artigos curtos que muito mais mal falam do que analisam de verdade, eu estou chamando atenção para isso. É um agente histórico, está inserido no seu tempo e relaciona com o processo que ele está, assim como o Ortega y Gasset falava muito bem, o Collor é o ator em suas circunstâncias. Então, é isso que eu estou tentando fazer quando eu falo dessa questão dual. E nisso, eu puxo um gancho para a pergunta da Maria Cristina. Perdão, foi da Carol essa, da biografia. E aí eu já volto para encerrar com a da Maria Cristina. Que envolve muito que o Collor, ele sim é uma personalidade política muito interessante, só que muitas vezes os trabalhos que a gente tem de jornalismo, os trabalhos sociológicos, de cientista político, acaba analisando ele como essa personalidade e só. O Collor é um cara que sabe muito bem usar a mídia, um cara que tem um diálogo muito bom com as massas, um cara que ele está ali apenas porque ele sabe muito bem dialogar com a televisão e com os jornais. Então, acaba que a biografia dele é a única coisa que acaba sendo ressaltada na maioria das obras, principalmente de cunho jornalístico. Todo mundo quer saber como o Collor tem esse clamor messiânico, como o Collor consegue ser esse salvador, esse Sebastião verde, amarelo e globalizante. Então, eu uso a biografia apenas no que tange, assim,
no caráter do discurso deles, eu chamo atenção para como ele executa o discurso dele, as palavras que ele usa, para quem ele fala. Uso um livro muito bom que chama Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que analisa muito bem as mídias, e ele, realmente, cada capítulo é uma mídia lidando com Collor. Globo, Folha de São Paulo, Estado, Jornal do Brasil. Então, dá para analisar muito bem como essa construção biográfica é feita durante a campanha eleitoral, porque o Collor, querendo ou não, esse caçador de Marajás veio das reportagens da Veja, do Fantástico e do Globo Repórter, ele coloca até isso na obra, e também a construção feita pela imprensa e também pelo próprio Collor, com sua assessoria de imprensa, perante o governo dele durante o processo. Então, a biografia dele, como eu uso, é na tônica de como isso contribui para executar o caráter político dele, o caráter moralizante dele, como isso interfere na dinâmica política do presidente para com o Congresso, e também como a administrativa já é delineada. E, querendo ou não, é muito, porque a caça aos marajás acaba sendo, de forma muito retórica, uma espécie como posso falar? Uma prévia da reforma administrativa. E, para encerrando com a questão das rimas com a realidade, é muita. É muito complicado, porque o Luiz, ele mesmo falou que muita gente, aquela coisa, é a maldição dos 30 anos. Muita gente está comparando o governo do Bolsonaro com o Jânio de 1960 e com o Collor de 1990. Então parece que a cada 30 anos, e isso eu já li até num livro, vem um salvador, o Brasil é de ciclo de 30 anos, é um salvador salvar o Brasil e pronto. O Brasil é isso. Então, acaba que essa questão de rima e qualidade, a gente tem que tomar muito cuidado, para não fazer da análise uma constante adjetivação, um juízo de valor fortíssimo, e justamente entender que não é porque que o atual governo veio de um governo do PMDB, logo depois também de uma transição política doida, uma crise econômica grande também, falando que tinha que se alinhar aos Estados Unidos, falando que tinha que fazer reformas estruturais no Brasil. Por mais que tenha muitas coincidências, não é a mesma coisa. A história não se repete. Ela promove rimas, mas ela não se repete. E aquela coisa, por mais que as escrituras do Estado brasileiro, elas acabam tendo uma continuidade muito grande, justamente pela dificuldade em fazer reformas, muito principalmente porque os agentes políticos continuam sendo eleitos há tanto tempo. Pensar que o Sarney era presidente do Senado não tem 10 anos, e ele esteve presente na história política do Brasil desde os anos 50. Então, acaba que tem essa questão. A realidade rima muito, mas a gente tem que ter, sim, esse certo distanciamento. A Maria Cristina complementou, mas reflexões críticas e profundas. Para falar nesse quesito, acaba que as questões atuais, sim, promovem perguntas. Acaba a ter essas questões. A gente, querendo ou não, toda a aventura histórica que a gente faz, a operação historiográfica nossa, é movida por questões do presente. Então, de fato, contribui muito para a gente chamar a atenção. Porém, de fato, a gente, nessa análise investigativa, tem que tomar, sim, uma distância, evitar comparações e analisar o de fato, colocando ele nas suas qualidades, características, inserido no seu processo histórico. Acho que responde tudo. Bom, primeiro eu peço desculpas, então, por esses pequenos problemas técnicos, né? Eu acredito que a do Marcelo não chegou a cortar a minha resposta, né? Eu acho que deu para respondê-la inteira. Eu estava entrando na pergunta da professora Suzane. Ah, tá, perfeito, então. Eu estava respondendo, então, a pergunta da professora Suzane com relação, então, a como que eu centrei, né, e como que eu pensei nessa análise. E é até interessante para nós pensarmos, para não cair, então, no que já foi dito. Porque, realmente, se a gente for, a partir das minhas análises, das minhas pesquisas, existem muitos livros sobre Jânio Quadros, muitos, das diversas abordagens imagináveis, tanto da questão de política, educação, saúde, sobre essa questão do populismo, igual eu comentei com o Marcelo. Eu acho que nesse caso, o que tem mais me ajudado é justamente a professora Virgínia, porque a partir disso, a partir das pesquisas que eu faço, ela me retorna com diversas perguntas, e são perguntas que elas vão refletindo com relação a como que eu tenho analisado, né? A como que eu tenho
a partir dessas bibliografias, como que eu tenho me dedicado a elas. E eu acho que realmente pensar nisso, no que já foi dito, ajuda muito, mas a gente corre um pouco do risco de repetir, né? Com relação, então, a essa questão, eu, pelo menos na minha abordagem, a ideia não é necessariamente pensar, então, na campanha específica. É claro que eu tenho que tratar de cada uma dessas campanhas, mas é não dar o enfoque prioritário com relação à parte política, né? Porque por mais que eu estude uma personagem que seja da política, a minha abordagem ainda é dentro da história social. E por mais que ela apresente algumas conexões, né? Então, a ideia até a Virgínia, ela pega muito no meu pé com relação a isso, e foi uma das dificuldades que eu tive durante o primeiro ano, que foi qual que é a minha abordagem inovadora em relação ao Jânio Quadros. Então, é pensar como que ele, pensando então nessa população, como que ele construía suas campanhas direcionadas a cada um desses setores, como que ele dialogava com essa sociedade, como que ele discutia essas questões de moralidade, que até o Felipe trouxe, que são questões presentes no próprio Collor, são questões que a gente vê até hoje também, mas é como que esse discurso é um tanto quanto salvacionista, né, vamos dizer assim, na própria figura do Jânio, ele é tratado. Pensando na questão do jornalismo analítico também, realmente é um cuidado que eu preciso ter e que eu venho tendo, porque muita da bibliografia também que eu tenho foi feita por jornalistas, e elas acabam até em alguns momentos caindo um pouco não sei se seria a melhor palavra, mas numa abordagem até mesmo um pouco sensacionalista, né? De só tratar o Jânio como um louco, ou só tratar o Jânio como aquela pessoa que está renunciando, no caso da presidência, né? Que está renunciando para dar um golpe, daí voltar com mais poderes, né, e tudo mais. Mas são alguns perigos que eu venho tomando cuidado. Existem outras abordagens, até mesmo da área da comunicação, pensando na ideia do marketing político também, mas são abordagens que eu tento compreender, e eu tento situá-las em uma linhagem historiográfica que pensou o Jânio Quadros a partir desse olhar. E daí, a partir da minha própria visão sobre isso, eu tento destacar como que o Jânio construiu as suas campanhas. Para não me alongar ainda muito mais, tá? Eu vou para a pergunta da Maria Cristina, né, com relação se há reflexões conectadas com a realidade atual. Claro, isso daí eu concordo com o Felipe, né? A gente pensa sempre do presente, mas a gente tem que tomar cuidado para não misturar os nossos pensamentos de hoje, né? Não cair no anacronismo de trazer o nosso julgamento de hoje e colocar isso nas décadas de 50 e de 60. Mas são coisas que até mais para frente eu penso em buscar alguns traços que foram recapitulados do Jânio Quadros na política posterior, e daí pensando principalmente na nossa atualidade, né? Que eu acho que é bem importante esse exercício, e ele acaba sendo bem útil também. Com relação à pergunta da professora Carol, sobre os desafios ou não de se fazer uma história que pode ser aproximada da história biográfica, né? O meu intuito não é fazer uma história biográfica mesmo, é tentar justamente captar essas nuances dentro da trajetória política do Jânio, analisar como ele fez essa construção e como ela é presente até em algumas das obras que ele mesmo escreveu. Essa imagem de Brasil e de brasileiros que foram mobilizadas por Jânio. Quem eram os brasileiros, né? Qual era o país, sabe? Qual era o Brasil do Jânio? Então, a ideia seria tratar justamente isso. Em um primeiro momento, pelo menos agora no mestrado, eu não penso em seguir numa abordagem mais biográfica. Ainda que eu tenha levantado diversos livros que tratam justamente do Jânio sob o veio da biografia. E tinha mais uma pergunta que a Juliana tinha feito com relação ao uso de história oral
Só para finalizar, então, na minha pesquisa eu não utilizo. Eu utilizo mais os livros que foram escritos sobre o Jânio a partir dessas abordagens. Mas acho que é isso, então. Obrigado. Obrigada, Luiz. Então, vou pedir para a Elaine fazer a questão, e aí, Felipe, quando você for respondê-la, também já fazer um comentário sobre essa questão da Juliana, que está aqui nos comentários, sobre o uso da história oral, e se sim, o que você apontaria para trabalhar com esse tipo de material. Por favor, Elaine, pode fazer a sua questão. Sim. Me desculpa mais uma vez o inconveniente. E a minha questão é a seguinte: eu observo que a ideia do evento é apresentar o desenvolvimento, a construção e o desenvolvimento das pesquisas. E a maneira como os pesquisadores desenvolvem, apresentando desde a escolha do tema até o processo final, que envolve as análises. E isso ficou muito claro em ambas, mas também os autores trazem a discussão, né? O alcance da pesquisa parcial, às vezes também já concluído. E hoje, quando o Felipe ficou falando, né, e surgiu dúvidas mais nessa questão mesmo da construção teórica. E eu queria colocar para ele assim, se eu entendi corretamente, parece que ele tentou desenvolver a discussão no viés epistemológico, se é isso. E também um comentário, porque eu percebi exatamente, né, não só nos estudos, porque eu sou de outra área, sou da psicologia, mas também eu vivi, né, algumas etapas desse processo, e era muito jovem, mas me lembro de algumas coisas, assim, então eu percebi nitidamente que, por exemplo, teve uma fase que ele coloca aí do messianismo, né, e tal, de uma maneira de se colocar como salvador e tal, mas também, depois, uma satanização, sem a gente considerar, né, porque também muitas vezes tem o senso comum e toda a realidade, que é complexa, mas às vezes, então, me parece assim que a gente, nessa discussão, me fez pensar assim, nas relações de poder, né, que são as relações de poder que a gente vive, a manutenção delas. E então, se o meu pensamento não está, se eu estaria alcançando a proposta, o que ele se propôs aí apresentar, se eu entendi corretamente, nesse viés epistemológico, se é isso ou não. Não sei nem se eu soube me expressar em relação à pergunta. Certo? Respondendo primeiramente, Elaine, eu acabo não fazendo, Elaine, uma perspectiva mais epistemológica, eu não entrando nessas questões mais teóricas, além do que do arcabouço que a nova história política acaba me fornecendo para estudar. As contribuições dessa nova história política, ela vem justamente para tirar o arcabouço da história política que existia antigamente, que era muito factual, de curta duração, baseada em muitas fontes oficiais e pouca crítica nessa relação do que propriamente analisando uma história-problema. Nesse caso, eu acabo fazendo essa questão no meu trabalho, analisar o Collor inserido na sua duração, analisando o processo histórico que ele está inserido, as várias comunicações que estão sendo feitas por ele a fazer a própria política que ele executa, como a reforma administrativa está inserida nesse campo de disputas, que ao mesmo tempo também é uma questão de relação do próprio Collor com a população, com os políticos, com os partidos, com os negociadores econômicos de um Brasil que a gente tinha de forte crise inflacionária e econômica. Então, essas contribuições que vêm, junto mais também, como eu citei, as contribuições da nova história da administração pública, que é para analisar o Estado não como um ente fechado, único e sem disputas, mas sim uma coisa que não está flutuando, é uma coisa que está inserida na sociedade. As normas e o Estado não flutuam, elas estão constantemente sendo testadas, disputadas por políticos inseridos e por pressão externa. Assim como também disse essa parte da biografia, os próprios desejos do Collor, que eu acabo não desprezando isso, porque eu acho que, principalmente pelo seu caráter personalista, pela sua própria política personalista, eu acho necessário analisar. Então, acaba que minha pesquisa não tem esse tanto verniz epistemológico, mas sim, eu uso parte da teoria política para fazer essa análise até muito pragmática.
analisando as fontes, que no caso são os discursos, os projetos de lei, as mensagens presidenciais, para ver se eu consigo analisar certinho a reforma administrativa e também acaba contribuindo a conjuntura e o próprio governo Collor. Espero que tenha te respondido certinho, e também a todos os outros que eu já tinha respondido antes. Perfeito. Em relação à Juliana, eu também não utilizo a história oral, acabo não utilizando, mas em relação à dica, quem pode ajudar muito nisso, quem trabalha muito com isso, é a professora Márcia Pereira. Ela pode utilizar, te indicar muito bem essa questão de bibliografia, ela tem um arcabouço teórico muito grande nessas questões. Nas próprias matérias que eu tive com ela, a optativa e a matéria da pós, que foram sobre ditadura militar, ela acabou trabalhando muito essas questões da oralidade, do registro do fato. Eu, propriamente, não faço isso, mas ela tem um arcabouço muito grande. Eu acho que vale, sim, mandar uma mensagem, conversar com ela, seria muito útil. E também tem uma pergunta aqui que saiu, acho que não foi pegada, da Sônia. Se eu analiso, deixa eu ver se acertei ou não, isso, da Sônia, se eu analiso a repercussão da apropriação das poupanças. Sim, eu acho isso fundamental porque tem muito senso comum, muita coisa que, por exemplo, tem muita gente que acha que o Collor perdeu a popularidade quando as poupanças foram confiscadas, porque a gente ouve muita história que teve uma onda de suicídios no Brasil, que as pessoas faliram e realmente faliram, porém, quando a gente analisa as propagandas, as pesquisas de opinião, Datafolha e Vox Populi, a popularidade dele aumenta, mas ela estabiliza, porque a apropriação de poupanças, ela está inserida num discurso. Eu preciso apropriar as poupanças para salvar o Brasil da inflação. E no caso, acontece, porque ele acaba retirando os ativos financeiros, o confisco das poupanças é o Collor pegando 80% do dinheiro que tinha, de quem tinha mais de 50 mil cruzados lá em 1990, e acaba não atingindo tanto a população mais pobre, mas é um golpe muito duro em industriais, comerciantes, empresários, funcionários públicos, essas coisas, e acaba também que, por ele ter esse discurso salvacionista e a inflação realmente cai, aí a popularidade dele estabiliza. Só vai começar realmente a cair muito no fim do ano, quando a inflação volta a subir. Aí eles veem que realmente a apropriação das poupanças não serviu de nada. E acredito que é isso mesmo. Espero que tenha conseguido responder a todas as perguntas. Obrigada, meninos. Acho que sim. Tem mais alguma questão, pessoal? Vocês gostariam de indicar aqui no chat? O pessoal estava meio tímido, mas no fim a coisa rendeu aqui, né? Bom, se não temos mais questões, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, essa disponibilidade de vocês em participar aqui do evento, trazer as propostas de vocês e abrir para as questões. Aproveito já para convidar a todos para participar conosco na próxima sexta-feira, depois de amanhã. Nós vamos ter a mesa História, Narrativa e Literatura. Pode fazer uma propaganda, Felipe, eu até já sei, quando eu fui te apresentar, na verdade, eu esqueci de dizer isso, mas você quer fazer a propaganda ou você quer que eu... Porque o Felipe, ele também é divulgador científico, ele tem um canal no YouTube chamado Direto do Forno, caso não esteja errada, e ele publica conteúdos relacionados à história nesse canal. Se você quiser deixar o link aqui nos comentários, depois quando o vídeo for para o YouTube, eu também posso linkar. Eu deixo sim, e é isso mesmo, gente, como a Carol bem falou, o Direto do Forno tem essa proposição de historiadores ocuparem as redes. Querendo ou não, a gente precisa sim expor o conteúdo que a gente faz aqui na academia, tem muita coisa interessante que as pessoas simplesmente não têm contato, e muito disso por falta de exposição. Inclusive, tudo que nós, como eu citei lá no comecinho, o que estamos fazendo é isso aqui, a questão das trajetórias de pesquisa, divulgação do canal do CEDAP, no YouTube também engloba a questão de historiadores às redes. Então, quem quiser conhecer Direto do Forno, vídeos todas as quintas, história acadêmica ao alcance de todos, e muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço mais uma vez, me despeço. Até sexta-feira, pessoal.